Glórias a Deus. Eu saúdo-vos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar uma revelação em sonho, e foi uma revelação com respeito ao arrebatamento. Então, isto aconteceu aí há quase 2 anos atrás. Eu estava afastado do caminho do Senhor. Eu comecei a trabalhar no início da pandemia, aí do ano de 2020, em um lugar e que impossibilitou estar congregando com os irmãos. E foram muitas lutas, muitas dificuldades, muitas provas espirituais, algo muito forte contra a minha vida. Eu nunca havia passado assim, coisas que viessem a me enfraquecer tanto espiritualmente, ministerialmente, de todas as formas, ao ponto de eu deixar de congregar, isto porque às vezes tinha folga aí de 10 a 11 dias, 9 dias, e eu tendo muitas responsabilidades, não conseguia ir congregar, e estando sozinho, estando afastado, isto com o tempo, com meses, foi ficando cada vez mais fraco, cada vez mais apartado de um relacionamento com Deus, ou sempre estava sim ligado, lendo a palavra, mas com o tempo fui perdendo forças na oração, e isto foi me enfraquecendo muito também, deixando de congregar. O inimigo me bombardeou muito, de todas as formas, muitas obras contrárias, porque nós temos consciência, e com motivos de muita fraqueza, sem congregar, apartado, isto Deus ele permitiu. E conforme eu estava vivendo nessa situação, eu não me entreguei a um mundo, né, de coisas terríveis, por aí afora, mas eu estava sim vivendo uma vida de fragilidades e de comportamentos e muito desadequada, pelo que também parei de congregar. E afastado, mas tendo conhecimento de Deus, comecei a ter muita tristeza no meu peito, ter muitos sentimentos, e comecei a ter também pesadelos muitas das vezes, e aquele sentimento de a qualquer momento eu posso morrer, a qualquer momento eu posso ser deixado porque Cristo vai voltar. E com a minha vida vivendo, sem ter forças, e até mesmo envergonhado por mim mesmo, não querendo mais nem ir ao culto, mas guardando comigo o conhecimento daquilo que eu sabia, me esforçando dentro do que eu podia. E teve experiências espirituais, tive ainda neste período experiências, do mundo das trevas, onde que coisas se moviam, da onde que via vultos, via espíritos, gargalhadas, guerras espirituais, e eu tentava, muitas vezes acordava de madrugada, com algo me olhando ou ouvindo, coisas contra mim, espíritos falando no mundo espiritual contra a minha pessoa, e projetos do diabo que o Senhor, ainda pela misericórdia, abria o meu ouvido e eu ouvia e eu sabia que estava sendo projetado contra a minha vida. E eu procurando a Deus: Senhor, eu preciso retornar, Senhor, me dai força. E com o tempo, a, eu estava dormindo um dia, e eu estava num ambiente, e naquele momento era como se houvesse uma explosão parecia ser mundial, como se fosse um, uma bomba muito potente, mas só que ela não fazia barulho, mas você sentia, eu sentia aquele efeito, é como se algo explodisse e não fizesse barulho, mas você sentisse aquele tremor, aquela mudança, e ali dentro daquele sonho,
onde que eu estava, né, vinha uma jovem loira, e ela corria desesperada e ela sacudia os meus ombros onde que eu estava, como que sabendo de alguma coisa, como se eu soubesse de alguma coisa, e ela me sacudia, olhava nos olhos e me perguntava: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E com muita tristeza eu abaixava a cabeça e eu falava: Jesus Cristo voltou. Eu mesmo falava que Jesus Cristo voltou. E aquela experiência, né, neste sonho de uma revelação, me despertou muito, e eu fiz o possível para estar voltando ao Senhor e retornando ao Senhor para as atividades ministeriais e estar se alimentando, né, do Senhor, está congregando com os irmãos. E pela misericórdia de Deus, né, assim que eu tive uma oportunidade, né, eu reconciliei, né, e eu tive uma revelação que eu estava em casa, e me veio no espírito: determinada pessoa sonhou com você, determinada pessoa, né, foi e viu você em uma situação e estendeu a mão e puxou você daquela situação. E em menos de 5 minutos que eu estava em casa, alguém bateu na minha porta e veio conversar comigo. Era um pastor, e este pastor, ele pediu para que ele orasse, e nós oramos ali junto, e realmente ele falou: olha, eu tive um sonho com você, e foi da mesma forma como o Senhor havia me revelado em poucos minutos anteriormente, né, em que ele me via em determinada situação e eu estava com as mãos estendidas, mas que ele estendia a mão e me puxava daquela situação. E aquilo me confirmou algo. E nós começamos então a subir aos montes, né? No primeiro dia que eu subi ao monte, né, eu estava ali em oração ao Senhor, juntamente com outros irmãos, mas eu me apartei, eu fiquei num canto, ali orando, me humilhando ao Senhor, simplesmente com o meu espírito, no meu entendimento, na minha mente. Eu não abria minha boca, e durante todo aquele tempo eu estava me humilhando, eu estava muito humilhado, e eu estava buscando a face do Senhor. E glórias a Deus, aquela presença maravilhosa de Deus estava tomando de conta dos irmãos em outros lugares, mas eu estava no meu canto, e de repente, né, quando eu estou ali à parte, né, eu vi que uma luz branca, muito, muito branca, ela, ela se apoderou de mim. Ela, do céu, ela veio uma luz muito, muito, muito branca, com muita energia, com muito poder. Ela veio sobre o meu corpo, e tudo aquilo que eu estava sentindo, aquela tristeza, aquelas coisas ruins que estavam me atribulando durante todo aquele período em que eu estive fraco, aquilo saiu da minha vida como se fosse um banho, como se fosse algo assim, de um segundo para o outro, né? Foi uma luz branca, 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 né, junto com uma energia muito forte que veio do céu, né? E eu vi outras coisas também. E ela veio sobre mim, e a partir daquele dia, quando eu desci, eu já fui outra pessoa. Eu estava me humilhando à pessoa de Jesus, pedindo ao Senhor para Ele ter misericórdia de mim, né, porque eu já estava me sentindo, né, com o meu nome apagado dos céus, né, tanto que também tive uma outra revelação em sonhos, e eu via, né, algo acontecendo. Eu via, né, logo de início da pandemia, o Senhor me dava um sonho, uma revelação, e eu via, né, um homem ditador de um determinado lugar, e ele se aliava com pessoas de um outro grupo, na verdade, eu não vou falar de nação, mas de um outro grupo, que tiver em espírito vai entender. E este homem, ele, de certa forma, ele dava poder para que essas pessoas elas adentrassem determinadas nações. E realmente
isto passou poucos meses e isto começou a acontecer claríssimo, né? Então, assim, Deus ele me deu, né, o dom de sonhos, Deus me deu o dom da palavra do conhecimento, né, que também é da onde vem revelações em sonhos, e tudo isso, né, estava acontecendo. Inclusive eu publiquei naquela época, né, este sonho porque eu fiquei muito incomodado e eu queria que outras pessoas soubessem o que estava acontecendo. Né, que no caso, né, aquele ditador chinês, né, ele, junto de partidos em outras nações, ele projetando tudo isso, né, não somente ele, né, mas muitos que estão por detrás. Um comunismo, né, em várias nações, a princípio compra nações, nações são vendidas por eles, nações crescem economicamente grandemente e do nada ela despenca, como no caso aí Venezuela, como outras nações, como no caso a Argentina agora, e outras nações aí que estão entrando também neste rumo e que estão aí por uma mão, né, do comunismo. E eu via este homem fazendo isso, né, e pessoas por detrás dele. Ele também tomava acordo junto com grupos, quem estiver em espírito vai entender, com grupos, eu não falo outras nações, mas com grupos de determinadas pessoas que adentravam, e ele apoiava, né, ele apoiava determinados grupos. Passou aí poucos meses, isso daí começou a acontecer claríssimo, né? Então, este é um assunto assim muito importante, que eu acho muito importante, né, para os nossos dias, e eu louvo a Deus que Ele ainda né, nos faz entender estas coisas, né, para que outras gerações, né, não fiquem em trevas do entendimento e caia nos enganos que estão acontecendo, que estão ocorrendo por detrás de tudo, né, neste mundo que está em trevas, mergulhado nas trevas, sem Jesus, né? Então, eu louvo a Deus, eu glorifico o nome do Senhor, né, por poder compartilhar estes sonhos que foram revelações de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês em nome do Senhor e Salvador Jesus.